Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu já recebi uma oração abençoadíssima, já estou ricamente abençoado. Então, essa parte nós vamos passar adiante, porque o meu nobre pastor Luciano já derramou sobre nós a sua graça e essa unção. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Essa identidade do sacerdote, ela se identifica muito, eu entendo, nesses dois versículos, mas ela tem uma premissa no início da Bíblia. Deixa eu me apresentar. Eu sou pastor, quase 25 anos, sou mestre em ciência das religiões, sou gramático na cultura e na língua hebraica. Eu amo o hebraico. Para quê? Para poder buscar a identificação natural daquilo que é original, né? Buscando a originalidade. Então, eu estou falando para isso, não é para agradecimento, é porque eu vou usar alguns caracteres em hebraico na mensagem. Então, eu quero que você entenda que eu não estou explorando algo sem ter conhecimento. Eu estou colocando algo que eu estudei e que eu tenho condição de falar a respeito do assunto. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, o texto muito conhecido: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto de Apocalipse reforça o Senhor Jesus, através de uma revelação feita a João na ilha de Pátimos. Ele fala: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Bom, eu quero frisar o ponto de sacerdócio, geração eleita, nação santa, povo adquirido. E esse poder que esse povo, que essa nação, que esse sacerdote recebe. Porque o Senhor, o eterno Deus, Ele não nos faz algo sem um conceito, sem um princípio, sem uma identificação. Ele nos fez para algo. Então eu sou pai de 3 lindos filhos, né, que hoje são homens e mulheres que se tornaram líderes da sua geração. Não adianta eu, como pai, eu roubar a identidade dos meus filhos, não adianta eu, como esposo, roubar a identidade da minha esposa e simplesmente eu não saber qual é o meu destino. Se eu tenho uma origem, eu tenho um destino. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão de um valente. Ok, quem aqui já assistiu o filme Robin Hood sabe muito bem o valor que uma flecha na mão de um valente tem, o poder que essa flecha tem, né? Nós temos um caso bíblico que o arqueiro entesa o arco, Jeú, né? Entesa o arco e lança o arco, e o eterno Deus vai levar aquela flecha a acertar aquele alvo. Então, a flecha na mão do valente, ela precisa ser lançada. Eu estava falando com o pastor Luciano, o meu pai e minha mãe são apaixonados pelo pastor Bruno. Eles assistem eles moram na cidade de Linhares, mudaram há muitos anos para ali, para a cidade de Linhares, se estabeleceram ali, têm 81 anos de idade, são crentes, originários da primeira igreja batista, e eles no domingo à noite, eles estão sempre ligados, assistindo, ouvindo, participando. Então a flecha que foi lançada, ela está cumprindo objetivos certeiros no coração de muitas vidas. Então lançar uma flecha não pode ser de qualquer forma. Precisa ter muito fundamento para lançar uma flecha. Então, o papel dessa geração eleita, do sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo adquirido, é para quê? Para que acerte o alvo,
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Para quê? Para que a glória do Senhor fosse vista através da nossa vida. No Éden, querido, nós ganhamos uma identidade. Da mesma forma que nós ganhamos uma identidade, nós ganhamos também um destino. A Bíblia diz claramente que o homem, ele precisa crescer, desenvolver e chegar a um determinado momento que ele precisa deixar o seu pai e a sua mãe, literalmente, e apegar-se à sua mulher para que ambos serão uma só carne. Quando a gente fala de deixar pai e mãe, como eu trabalho com processo sistêmico familiar, a psicanálise, ela pode ser vista o sujeito, o indivíduo, ou também todo um contexto. Nós vamos, o pastor me convidou também para estar à noite, eu creio que vai dar para dar uma linkada sobre isso, mas tem muitos casamentos que não têm sido felizes, porque literalmente as esposas estão indo para o casamento, e relação é isso. Relação é isso. Geralmente eu vou procurar na outra pessoa o desejo por aquilo que eu não tenho. Então, talvez um pai que eu não tive, o comportamento de um pai que eu esperava ter, ou de uma mãe que eu não tive, ou de um excesso que eu tive, ou daquilo que eu ainda tenho. Então, essas três vertentes é que vão formar a base dos relacionamentos. A falta, o que eu tive ou o que eu tenho. O paciente chegou no meu consultório e eu virei para ele e falei com ele assim: e aí, como está a namorada? Ele virou para mim e falou: uai, minha mulher está vindo aqui fazer o quê? Que ela não falou que está casada comigo. Aí eu perguntei para ele: então é por isso que o casamento está acabando? Como assim? Falei: vocês pararam de namorar? Uma coisa tão simples, boa e gostosa. É por isso que talvez o casamento chegou a esse ponto de trocas de agressão, de ofensas, de acusações. Somos bons para conquistar, mas ao mesmo tempo nós esquecemos que em uma relação, ela vai se desenvolver alguns processos. A paixão é um dos processos que estão envolvidos em uma relação. Após a paixão, tem um período chamado de frustração, que cai os encantos, cai a máscara. Por quê? Porque eu estou a paixão é uma coisa tão cega e boba, infantil, que todo mundo está dizendo: você não está prestando atenção, você não está vendo, e os olhos daquela mulher ou daquele homem estão brilhando. Ela não vê, ele não vê. Mais à frente ela vai dizer: como que eu não percebi? Como que eu fui cego? Só que também não tem estrutura para poder lidar com isso. Porque muitos filhos não aprenderam a lidar com a frustração, com a quebra do encanto. É por isso que a pessoa compra um carro hoje, amanhã já compra outro, e ele nunca se satisfaz. Então, deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher. Eu nunca vou deixar os meus pais. Nós vamos falar sobre isso à noite, esse legado de honra. Meus pais são tudo o que Deus usou para me construir. Meus pais são tudo o que eu precisava para estar aqui hoje. Teve feridas, teve traumas, teve decepções, teve dores, sim. Sim.
saber identificar cada um desses processos, mas saber também honrá-los, saber também reconhecer a grandeza deles, porque um homem que não vive bem com a sua mãe, ele nunca viverá bem com mulher nenhuma. Bert Helling, o criador da constelação familiar sistêmica, ele chega ao ponto de dizer que um homem que não vive bem com a sua mãe, a empresa dele será falida. Os negócios dele, financeiros, serão maus. Então eu tenho como conviver com meus pais, amá-los, honrá-los, mas me apegar a esta que está formando comigo esta geração posterior. Bom, ali tem o caractere Aleph. Esse primeiro aqui é o Aleph, a primeira letra do hebraico. O caractere Yud e o caractere Shin. Aqui nós temos, começando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. É porque eu estou invertido aqui. Da esquerda para a direita, a lida. Aqui, esquerda. Da esquerda para a direita. Porque a gramática ocidental é da direita para a esquerda. Nós lemos lá, portanto, no hebraico nós lemos aqui. Então a palavra é daqui para lá. Então nós temos aqui ish. Então nós temos aqui o nome homem, ser masculino, com testosterona. Essa palavra é muito específica, dessa forma que eu estou te falando. Ela é testosterona. É por isso que não pode, não tem condição de inverter e dar para uma mulher uma característica de homem. Porque quando nós olhamos a originalidade do texto, tem uma outra mensagem que eu falo sobre isso, mais específica, sobre a raiz dessa palavra. É por isso que a Bíblia, ela é tão combatida. Nós não temos problema nenhum com o homossexual, nenhum. Muito pelo contrário, eu trato muitos homossexuais. Eu digo para eles, o meu problema não é contra você, é contra esse movimento que tenta destruir a verdade. É contra o movimento que tenta desfazer o que é normal. É diferente, que não busca fundamentos. Busca uma construção de narrativas para desconstruir uma verdade. Então, ish, homem, isha, mulher. Dentro disso, nós temos aqui o nome do eterno Deus, o nome de Deus, o nome inenarrável de Deus, o tetagrama, que alguém vai tentar transliterar para Yahvé, para Jeová, que o judeu vai falar simplesmente o eterno, ou então Hashem, o nome, só isso, ou Asher, só isso. Ele não vai falar outro nome, mas aqui nós temos o Yud, o Het, o Vavo e o Het. Então nós temos o nome de Deus aqui. Ok, continuando aqui, seria é para lá. O nome de Deus, eu quero que vocês prestem atenção nesse caractere Yud e nesse caractere Het, aqui, nesses dois caracteres. Bom, dentro do nome da mulher, ok, é isso mesmo. Então, no Éden nós recebemos isso. Só que no Éden nós recebemos também o quê? Nós recebemos também a influência de Satanás. Aquele que quer roubar essa identidade que nos foi dada. Satanás, então, ele vem para tirar do homem
essa identidade da mulher e do homem. Então, o caractere Iud e o caractere Het, que naturalmente estarão inseridos no nome de cada um, a ideia deles é tirar o quê? É tirar a partícula de Deus do meio da humanidade. Quando nós temos uma coisa conhecida como marxismo, ou uma cultura que foi reformulada por Anton Gramsci, e todo o grupo dele, a escola frankfurtiana, ele vai dizer, não peguem canhões, não ataque quartéis, ataque as escolas, ataque a cultura. E nós vamos ter as quebras de tabus, que vão ser o quê? A desconstrução dessa partícula de Deus. Destrua as igrejas, destrua os conceitos e destrua as famílias. Tire Deus, descaracterize Deus. É muito comum eu receber no meu consultório pessoas que dizem assim, eu nem sei se Deus verdadeiramente é isso. O que é Deus para você? Então essa desconstrução, queridos, quando se tira Deus do meio da família, olha o que sobra. Fogo destruidor, fogo abrasador. O ser humano, literalmente, ele se destrói. Quando o diabo rouba a nossa identidade, ele quer que nós nos escondamos de Deus. Esconder de Deus é fugir dos propósitos de Deus, o propósito que Deus tem para nós. O diabo quer que você se esconda, porque ele sabe os projetos, você homem, você mulher. O diabo sabe os projetos que Deus tem para a sua vida. É por isso que o diabo tem intenção de roubar esse ministério sacerdotal. Pais que tentam fazer tudo para os filhos, roubam as características dos filhos de se realizarem. Você deixa de dar para o seu filho a capacidade dele tomar decisões e fazer escolhas importantíssimas na vida. Eu estava ministrando numa cidade, o filho do pastor foi pegar a roupa para jogar futebol, um garoto de 7 anos de idade, colocou uma cadeira, subiu na cadeira para pegar a camisa no varal, o pai veio de lá correndo, sentado comigo na mesa, veio de lá correndo, pegou o filho, botou no chão e falou, não faça isso. Não faça isso, me pede que eu pego para você. O menino disse, pai, eu posso fazer? Ele disse, não faça, eu estou mandando. Depois, no momento em particular, eu disse, pai, não roube a identidade do seu filho. Não tire dele o poder de realizar. Dê tarefas para ele. Gerencie as tarefas. Dê compromisso para ele. Dê desafio para ele, supervisione os desafios, coloca ele para arrumar a cama, coloca ele para recolher o sapato, coloca ele para recolher os brinquedos que ele esparramou pela casa. Dê tarefas e acredite no seu filho, você vai estar impulsionando ele a ser um homem que vai tomar decisões e assumir a família. Mas não um filho ou uma filha que está totalmente castrado da sua capacidade de realização. O sacerdote é aquele que se apresenta entre o homem e Deus. Olha para você ver qual é o papel importante que esse homem, como sacerdote, ele traz na vida da sua família. Qual é a importância, sacerdote? Qual é a importância dessa esposa que Deus colocou ao seu lado? Como que isso é interessante? Orlando Bauer, ele vai falar a respeito disso,
que esse homem, ele interfere, ele se põe no meio, ele é diferente do profeta. O profeta ouvia Deus, trazia para o povo, o sacerdote não, ele traz o povo a Deus. Ele tem o papel de trazer e oferecer o sacrifício para purificar aquele povo. Preste atenção nessa dinâmica. O papel do sacerdote é trazer um povo em pecado, um povo reconhecedor do seu erro, para o Eterno, para que o Eterno possa, através desse sacrifício, desse sacerdote, diferente do profeta. O profeta ouve Deus e leva para o povo. O sacerdote não. Ele traz, oferece o sacrifício e purifica esse povo do seu erro. Então identifica aí o que é esse papel. Se a gente consegue fazer, eu sei que alguns teólogos vão diferenciar dessa teologia, e isso é livre até mesmo, porque nós estamos falando de tipologia bíblica, mas um estudo tipológico da Bíblia vai colocar Abraão como essa premissa de Deus, vai colocar Eliezer, o servo, como o Espírito Santo, e vai colocar a Rebeca como a igreja, e vai colocar Isaac como Jesus. Então, dentro dessa dinâmica de que vai buscar uma noiva para o meu filho, seria o Eterno pedindo ao Espírito Santo para não escolher ninguém contaminado, mas uma mulher pura, e isso é uma dinâmica incrível. Você já pensou, se eu caso com uma mulher que gosta de uma baladinha? Se eu começo a namorar um jovem que gosta de uma baladinha, como que amanhã eu quero que ele esteja comigo no culto matinal? Como que amanhã os meus filhos estarão? Eu estou vendo ali um adolescente ali com a camisa dos embaixadores do rei. Eu fui criado na organização dos embaixadores do rei, comecei lá no candidato, arauto, e fui até conselheiro. Embaixador plenipotenciário, fui todos os graus, amo a organização, linda e maravilhosa, e deve ser incentivada, porque cria uma mentalidade bíblica consciente dentro desses adolescentes, assim como as mensageiras do rei e outros ministérios da igreja. Dentro disso, queridos, é interessante olhar o comportamento desse noivo Isaac. Maridos, olha o comportamento de Isaac em relação ao casamento. Isaac, no dia que a sua mulher estava chegando, ele estava em oração. Ele saiu para orar, ao erguer os olhos, ele viu a esposa chegando. Um homem que quer ter um casamento abençoado, um sacerdote, ele precisa preocupar com o que está escrito, Salmo 128, é o salmo da família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor, tem o temor. Isaac, ele tinha o temor do Senhor, ele estava orando para receber a sua amada. Ele será feliz, tudo lhe irá bem, ele comerá do trabalho das suas mãos. A sua esposa, ela será uma videira frutífera. O que é uma videira frutífera? Fala de alegria, simbologia que é alegria, é gozo. É uma mulher que se alarga dentro dessa casa. Quando um casal chega no meu consultório, o homem fala assim, eu não aguento essa mulher ranzinza demais. Essa mulher, nós usamos inclusive, né, a palavra bíblica para ofender muito, né? É muito bacana, né? A gente aprende de Bíblia para ofender a esposa e os filhos, né? Isso é muito gostoso, viu? Essa mulher rixosa. E eu falo para ele assim, e quanto você tem dado de contribuição para isso?
minha esposa me traiu. E qual foi a sua contribuição para isso? O meu filho é rebelde. Deus te entregou um filho rebelde, ou ele ficou rebelde através da sua criação? Então Isaac, ele tem esse comportamento de receber em oração. Isaac, ele estava passando por um momento de dor, perdido a mãe. Perdido a mãe. Olha só o que aconteceu. Sara tinha acabado de falecer e Rebeca foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Qual é o papel da minha esposa na minha vida? Trazer consolo, trazer alegria, trazer paz para a minha vida. O espírito da Jezabel, pastor, é muito complicado. Porque criaram uma identidade de Jezabel de sainha, criaram uma identidade de Jezabel de top, criaram uma identidade de Jezabel de batom, de esmalte na unha, mas esqueceram daquela Jezabel que fica dentro de casa. Olha, você sabe, né? Seu pai, quando chegar, ele vai te arrebentar. O seu pai, não adianta botar dinheiro na mão dele, ele gasta tudo. Seu pai é um irresponsável. Qual é o papel da Jezabel? Não era prostituir com outros homens. O papel da Jezabel não era andar de minissaia nas baladas tomando cerveja. O papel da Jezabel era tirar a autoridade sacerdotal de Israel. Era quebrar o domínio sacerdotal que o eterno Deus estava agindo naquele local. É dizer, não tem sacerdote desse deusinho aí não. Quando você quebra o sacerdócio dentro da sua casa, com críticas, minando, é igual quando as pessoas da igreja, você sabia que homem também é Jezabel? O pastor Luciano toma uma decisão na igreja, e aí os grupinhos começam. Eu não concordo. O pastor, a gente é muito boa, mas... É tão interessante que o mas, né? O mas, a gente sempre tem o mas. Às vezes você vai falar com um casal, fechando uma queixa ali no consultório, aí quando você acaba de fechar a queixa, a mulher, mas deixa eu dizer, eu falo, não, agora já não tem mais mas. Engole o seu mas e fica com ele. Literalmente aquela coisa da água ungida, né? Bota a água ungida na boca, irmão, e segura nesse momento. Mas não fala essa última palavra que você queria falar. Né? Irmão, não fala essa última palavra, porque esse mas vai gerar um problema. Então fica com isso, processa isso dentro de você, aprende a trabalhar com esse desejo, com essa aflição. Sabe qual é o maior problema dos homens? Os homens principalmente, eles não foram dominados para prender desejo. Pais ensinam homens a abusarem, pais ensinam homens a exporem os seus desejos, traírem mais, sabia disso? Você passa na rua aí, tem um monte de homem, desse tamanhozinho assim, na beira da calçada, jogando os seus desejos para fora, dizendo, o pai ainda fala assim, você é homem, não tem problema não, quem não quiser ver, vira a cara. Você vai dirigindo um carro, homem não segura a vontade de xixi. Homem não sabe esperar um posto de combustível para ir no banheiro. Ele para desavergonhadamente na beira da estrada, e quem passa, que se vire. Eu quero ver você fazer isso com sua filha.
Quero ver você fazer isso com a sua esposa. Bota a sua esposa atrás do carro para fazer xixi na beira da pista, igual você faz. Nós não aprendemos a dominar os desejos. Os homens são trabalhados de forma que pode falar e fazer o que quer, quando quer e a hora que quer, com a premissa que pode tudo. Isso é psiquicamente implantado na mente, sorrateiramente. É por isso que às vezes o pai fala assim: eu estou prendendo minhas filhinhas, soltando meus bodes. Como se o filho tivesse livre para ter experiências. O garoto chega em casa, 14 anos, ficou com a coleguinha e o pai está morrendo de rir. A filha chegou: você está com aquele vagabundo? Espera aí, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Não é assim. Não são filhos, não são gerações futuras. Esse é o seu papel sacerdotal, de oprimir mulheres e liberar os homens. É por isso que esses movimentos feministas levantam aí contra pais dessa forma. Querido, eu amo o comportamento de Sara. Amo, aquela mulher, para mim, era top. Ela era feminista. Como? Cheia da unção, com autoridade na vida do esposo, com pertencimento na vida do marido. Isso que é o feminismo. O feminismo é quando o marido deixa você pertencer à vida dele e ele pertence à sua vida e vocês dois juntos constroem a família. Ela recebe a palavra de Deus, vacila na palavra, pega uma mulher e fala: deita com ela. Ele deita. Começa a dar errado, os filhos começam a bater no filho dela, ele chama o marido e fala: manda ela embora, ela e o menino. Ana, outra mulher fantástica. Ana vai para a casa de Deus, vai orar, buscar o Senhor. Ana vira e fala assim: eu voltarei aqui e trarei o filho e deixarei ele aqui na casa do Senhor. Ela e o marido andavam assim, ó. O marido dela amava ela, era apaixonado por ela. Ele era incapaz, por amor, de contradizer ela. Abraão era apaixonado pela Sara, era incapaz de contradizer a Sara. Era incapaz de trazer conflitos maiores. Esse amor precisa ser entendido entre o casal. E essa mulher, ela ficou estéril, e esse homem orou para que ela produzisse. Querido, olha que coisa fantástica. A mulher está menstruada, está nos seus dias naturais da ovulação, com dor de cabeça, com náuseas, com enxaqueca, e o marido está exigindo dela coisas absurdas, reclamando com ela: você não me dá um filho, você deve ser amaldiçoada. Nós gostamos de criticar a mulher de Ló, né? De Jó, a mulher de Jó. Aquela mulher era uma louca. É? Deixa você perder a quantidade de filho que ela perdeu de uma vez só. Deixa você ver o seu marido sentado com um caco na mão, dentro de uma cinza, raspando feridas do corpo dele, sendo que existia uma história que quem era daquela forma afligido, que estava em pecado. E ela dizendo: eu estou perdendo filhos por causa desse miserável. Eu estou perdendo a minha vida por causa desse miserável. O que ela disse foi totalmente normal. Aquela mulher estava em luto terrível, perdido os filhos,
Às vezes a mulher perde uma criança, tem um aborto. Você não sabe a luta que essa mulher tem, a insegurança que ela vai ter para gerar um outro filho após esse aborto. Porque até essa criança se desenvolver, essa mãe está aqui, cheia de medo, cheia de insegurança, porque ela não tem o poder de segurar essa criança. Então o que domina ela é medo, é insegurança, é falta de pertencimento a ela. E essa criança que nasce pós-aborto, ela nasce com isso, com insegurança, com falta de pertencimento, e precisa ser analisado. E às vezes os pais não compreendem o comportamento dos filhos, e às vezes os maridos não compreendem o comportamento das suas esposas, as suas esposas não compreendem, porque não olha para a dor do outro, não ora para consolar, não ora para abençoar, simplesmente críticas. Para finalizar, o texto de Efésios capítulo 5, 22 a 24, toda mulher gostaria de rasgar da Bíblia. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Como ao Senhor. E o marido ainda fala assim, olha, a Bíblia está dizendo que é do jeito que a igreja se sujeita a Deus, tá? Engraçado que essa tampa aqui serviria para ser a cabeça, né? Então, olha lá, porque o marido é a cabeça. Então, o marido é a cabeça, o restante todo é o corpo. Como também Cristo, ele é a cabeça. Engraçado que essa cabeça aqui, qual é o papel dela ali mesmo? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio. Então, ou seja, o papel dessa cabeça aqui é salvar esse corpo. Olha que interessante o papel sacerdotal. O papel da cabeça aqui é salvar o corpo. Para que serve essa garrafa, esse recipiente? Ela vazia, vai servir para quê? Eu estou com sede. Se eu esbarrar nela, aqui, a cabeça salvou o conteúdo aqui dentro, correto? Então minha sede está tranquila, está protegida. Se eu esbarrar aqui, perdi o conteúdo. Então o papel dessa cabeça aqui é salvar esse corpo, é salvar. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas. Querido, observe essa palavra sujeita desta forma. Sujeitar é permitir ser cuidada, permitir ser protegida. O corpo aqui precisa permitir que eu a proteja. Muitos casamentos têm dado errado porque muitas mulheres têm vindo para eles prontas para enfrentarem esse marido porque tiveram um pai agressivo. E esse marido precisa ter a identificação. Espera aí, é a mim que ela está ofendendo, agredindo, ou ela está me confundindo com uma outra figura? Às vezes é uma figura de um irmão mais velho, que era agressivo, que foi abusador. Então eu preciso entender por que essa mulher está tão agressiva, tão ofensiva. Então eu preciso dar para essa mulher o lugar dela. Como que eu vou dar o lugar? 2 Coríntios 5, 17 a 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O verso 18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você somos sacerdotes, eu e você somos reconciliadores. Eu e você temos o ministério sacerdotal para reconciliar. A igreja, ela estava afastada de Deus. Jesus, ele é o reconciliador. Eu e você somos embaixadores. Aí 2 Coríntios 5:20 é a divisa dos embaixadores ainda, eu creio, né? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Eu e você, homens, testosterona. Eu e você temos o papel de quê? O papel de Efésios 5:25-27. Vós, marido, amai as mulheres. Como quem? Como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Está aqui. A si mesmo se entregou por ela. Qual o papel de Cristo se entregar para essa igreja, marido? Qual o seu papel? Para santificar essa mulher. Para purificar essa mulher. Querido, olha só. Se eu quero uma mulher gloriosa, sem mácula, sem sofrimento, sem ruga, opa, tem que pagar o botox. Tem que pagar o botox. Eu tenho uma paciente que ela ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio. Agora, recentemente, 16 mil da sua empresa. Ela chegou no consultório tão feliz, tão radiante. A empresa deu um prêmio para ela, 16 mil. Ela falou assim: Miguel, você sabe o que significa esse prêmio para mim? Eu falei: o quê? Ela disse: meu peito. Meu peito. Na outra sessão, ela chegou com a cara assim, ó. Aí eu falei: o que está acontecendo hoje? Caiu o mundo, aquele miserável, não faz nada, e ainda quer que eu pegue o meu prêmio e compre uma moto para ele. Então, marido, se eu não quero a minha mulher com ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, tem que fazer a lipo. Tem que dar a turbinada. É você que vai pilotar a moto, para que você está querendo outra? Não é? Tem que cuidar, tem que zelar, tem que ir para a academia com ela, tem que incentivar essa mulher a crescer, tem que motivar essa mulher. Ah, porque você é burra demais, Deus me livre. Nossa, não dá nem para falar com você. Como que você quer uma mulher que te ame? Como que você quer uma mulher que te incentive também, se você não incentiva? O amor é redentivo, porque o amor de Cristo nos constrange. Lembra quando eu falei de Abraão? Lembra quando eu falei do marido de Ana? Lembra? Esses homens amam tanto essas mulheres, que eles conquistam essas mulheres por amor. 1 Coríntios 13, de 4-7, o amor é sofredor, o amor é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Efésios 5, 28, 29 e 33, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor ama a igreja. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. O verdadeiro sacerdote protege os seus, não oprime. O verdadeiro sacerdote. Esse menino é burro demais. Você é muito burro, você é muito tapado, menino.
Por que ele é assim? Quem deu para ele essas características? Por que esse filho é assim, te enfrenta tanto? Talvez não é assim que você faz com a sua esposa? Talvez não é assim que você faz com o teu pai? Existe um ciclo de honra e desonra, que aquilo que eu faço inconscientemente, marido que fere esposa, esposa que fere o marido, os filhos entendem no plano inconsciente, psíquico, que a autoridade não precisa ser respeitada. A autoridade não precisa ser respeitada. Quebrou o legado, destravou uma chave, a autoridade pode se quebrar, pode se romper. Pode vir, meu pastor. Um líder foi chamado para proteger. Os pais têm que ser líderes de suas gerações. Quando nós falhamos nisso, ficamos sem a provisão do pai e nos tornamos pessoas ansiosas, gananciosas e egoístas, vivendo assim uma vida sem conquista, ficando frustrados. Dessa forma, não recebemos a direção em nossa decisão e passamos a andar em desobediência. Passamos a andar como juízes, condenando, ofendendo e criando um estado de controle. Quando eu tenho um estado de controle sobre mim, é terrível, porque eu passo a viver um estado de orgulho. É quando filhos vão para os seus quartos. Querido, essa pandemia, pastor, foi um presente de Deus para muitas casas. A pandemia foi um presente de Deus. Foi também um momento terrível, que muitos lares, abuso, agressividades aumentaram. Porém, tem uma contrapartida. Muitos maridos e mulheres puderam olhar nos olhos um do outro. Muitos filhos puderam ser assistidos pelos seus pais, coisas que há muito tempo não eram feitas. Então eu preciso olhar o lado ruim, mas eu também preciso aproveitar o lado bom. Muitas crianças foram levadas para consultório. Um filho que instala esse estado de controle sobre ele, ele pode vir a depressão, pode vir até mesmo o suicídio. Então, querido, se sua esposa está doente, a culpa é sua. Ok? A culpa é sua. Cuide dela. Você é sacerdote para limpar. Se seus filhos estão doentes, a culpa é sua. Você é sacerdote para curá-los. Você precisa ter esse olhar restaurador. Eu sou sacerdote, eu tenho que levar minha família a Deus. Eu sou a cabeça, eu tenho que manter o recipiente aqui bom. Então, para finalizarmos mesmo, ame o que você faz, ame o que você tem, para não passar a amar aquilo que você perdeu. É muito interessante isso. Ame o que você faz, ame o que você tem. É muito comum no consultório você ver homens chorando, desesperado. Pastor, hoje eu sei a importância dessa mulher na minha vida, o senhor tem que me ajudar. Eu preciso. Doutor, eu preciso da sua ajuda, eu tenho que salvar minha casa. Minha mulher foi embora, ela não quer nem olhar na minha cara. Eu falei, qual foram as últimas palavras que você disse para ela? Some daqui, sua miserável. Eu não quero ver sua cara, você não vale nada. Ame o que você tem, para não passar a amar aquilo que você perdeu. Ame. E lembre-se, sacerdote, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e a autoridade gera conquistas. Intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e a autoridade vai gerar conquistas na sua vida. Gera conquista.